Olá, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, querida igreja, aos nossos amados irmãos da nossa comunidade PRP, deixamos aqui a nossa saudação, o nosso abraço, o nosso carinho e os nossos votos de que Deus esteja tocando na sua vida e abençoando o teu coração. Nós declaramos que estamos com saudade dos irmãos. Deus tem nos abençoado, que durante os últimos dias nós temos retomado contato pessoal com algumas pessoas, lógico que sempre se precavendo, como somos ensinados pelos órgãos competentes de saúde, mas nós temos podido aí matar saudade de alguns irmãos e realmente temos sido agraciados e abençoados pelo Senhor. Nós temos uma novidadezinha para os irmãos, permaneça aí com a gente nesse momento aqui, nesse culto. Nós temos algo bom para que nós possamos aí como igreja ter uma retomada em nossos momentos de adoração presenciais, tá bom? Eu quero te convidar a orar comigo, quero te convidar a se desprender daquilo que você está fazendo e separar este momentinho para um tempo de adoração na presença de Deus e não só neste convívio seu que você tem, os seus afazeres, mas que você possa separar este momento para adoração na presença de Deus. Nós louvamos a Deus porque esta oportunidade de estar aqui, ela é maravilhosa. Eu quero orar ao Senhor dando graças por ela, por esta oportunidade maravilhosa que Ele tem nos dado e também pedir para que Ele esteja conosco durante esta ministração, durante esse momento da palavra. Eu quero pedir aos irmãos que, em especial, no nosso momento de oração, mas não só neste momento, os irmãos coloquem em suas intercessões a vida da irmã Lili. Eu tenho pedido isso para os irmãos. A irmã Lili, ela é mãe da nossa irmã Helenice, né, esposa do pastor Raimundo, e ela está, neste momento, internada, entubada, devido a complicações do Covid. E nós pedimos aos irmãos, à igreja, que se lembre dela. Ela esteve conosco algumas vezes aqui e nós a amamos de coração. Então lembre-se desta irmã querida, ela congrega ali na sede e nós, em intercessão, em comunhão, nós estamos apoiando a família e pedindo para que o nosso Deus realize um grande milagre na vida dela e cremos nisso. Nos ajude em oração, permaneça conosco em oração, porque sabemos que o nome do nosso Deus tem sido glorificado e será glorificado também. Amém? Feche teus olhos comigo, ó Deus. Nós entramos na Tua presença, ó Pai, e adoramos ao Senhor e pedimos a Tua graça, o Teu amor e a manifestação do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Pai, realize em nós os Teus milagres, ó Pai. Que nesse tempo, que nesse instante de adoração, o Teu nome venha a ser glorificado no meio da Tua igreja, ó Pai, aqui nos lares, e a Tua graça alcance os nossos corações. Ó Pai, derrama da Tua bênção nesta hora, derrama do Teu Espírito maravilhoso nesta hora, e abençoa a vida deste querido irmão, ó Pai, que está entrando neste momento de adoração, desta querida irmã, ó Pai, que está colocando o seu coração em adoração à Tua presença. Nós pedimos a Deus, visita ali a vida da irmã Lili, ó Pai, que está naquele leito hospitalar. Derrama sobre ela a Tua graça, o Teu amor, Senhor, ó Deus, e a Tua cura, ó Pai, faz um milagre. Meu Deus, ó Pai, a família está orando, nós estamos orando em família e pedimos que o Senhor derrame das Tuas bênçãos, ó Pai, para que juntos possamos glorificar o Teu nome. Faz um milagre grandioso, faz algo lindo na vida desta família. É o que nós pedimos, ó Deus, é da forma que nós oramos, crendo e sabendo que Tu és maravilhoso. Derrama do Teu Espírito maravilhoso sobre nós, sobre a Tua igreja, é o que nesta hora nós clamamos. Em nome de Jesus, amém e amém. Louve ao Senhor de todo o teu coração, receba aí uma ministração através do louvor que será dito, que você possa abrir o teu coração, preparar a tua casa, que os seus olhos sejam abertos para que você veja o Senhor e entenda os propósitos dele sobre a sua vida. Amém? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar?
Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós arrumamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós arrumamos a mesa. Tome o lugar de honra e reconhecemos Louvado seja Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que você tenha compreendido a letra deste cântico e possa ter sido tocado pelo Espírito Santo de Deus no momento da adoração. Amados, como eu disse no começo do culto, nós temos aí uma boa notícia, né? Cremos que assim não é. Nós estávamos aguardando a manifestação em relação à Prefeitura de Diadema com relação ao retorno dos cultos presenciais. E durante essa semana, na quarta-feira, foi então expedido um decreto permitindo as reuniões novamente nos templos. Amém? Tinha tantos irmãos que estavam, pastor, quando é que nós vamos se reunir? Eu sempre dizia, irmãos, acalmem-se, nós estamos no cumprimento da lei, buscando as orientações das autoridades, e nós realmente assim estávamos cumprindo a lei, porque estava proibido ter cultos em Diadema, e agora a lei saiu, permitindo que nós novamente
possamos nos reunir, né? A permissão já era para essa semana, mas nós estamos em adaptação em algumas coisas aqui na igreja para que possamos receber os irmãos, né? E eu quero dizer para você que vai ser um momento muito gostoso poder rever os irmãos e poder fazer um culto aqui na presença do Senhor. E quando acontecerá esse culto? Domingo que vem nós temos o domingo de ceia, Eu quero que você entenda nesta hora e receba essas diretrizes, né? O culto foi liberado, mas existem algumas precauções que precisam ser tomadas e existem algumas regras que precisam ser estabelecidas para que haja esse culto, né? Então nós estamos falando aí hoje que a igreja pode estar aberta durante o dia, mas que ela tem que receber um número limitado de pessoas. Esse número limitado de pessoas precisa todos serem medidos a temperatura. Se a temperatura estiver maior do que 36 graus, a pessoa já não pode adentrar ao recinto. Tem uma especificação, né? 36 ponto alguma coisinha, mas isso nós vamos compartilhar com os irmãos depois. Nós temos que todas as pessoas que estiverem participando deste culto precisam e necessariamente têm que estar de máscara, né? E usando de maneira correta, não é máscara na testa, não é máscara no pescoço, nem muito menos máscara de queixo, não, é a utilização da máscara tampando o seu nariz e a sua boca, e isso precisa ser realmente uma verdade. Nós precisamos de um espaço entre as pessoas de no mínimo 1,5 metro, e nós já nos organizamos aqui, já dividimos a igreja, e nós sabemos o número de pessoas que pode participar com a gente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um culto domingo que vem, o primeiro domingo de agosto, domingo de ceia. Esse culto ocorrerá aqui na igreja às 9 horas da manhã. E nós temos à disposição aqui, amados, de 20 pessoas, né? O número é bem reduzido, o nosso salão ele permite que tenha 20 pessoas, nós estamos seguindo as orientações da lei, tá? Então são 20 pessoas sentadas, junto com uma pequena equipe ministerial que estará servindo os irmãos aqui em relação à adoração e o louvor, e alguns irmãos também servindo a igreja à porta, né? É um contexto limitado, será um culto curto, de 1h15, no máximo 1h30, então ele vai terminar no máximo às 10h30 da manhã, tá? Nós estamos nos adaptando a isso, só que para este culto será necessário, como os tamanhos são reduzidos, será necessário que você confirme a sua presença, né? Nós estamos vivendo dias diferentes, irmãos. É lógico que nós gostaríamos que a igreja estivesse aberta e pudesse receber todo mundo. E sabemos também que nem todo mundo virá, porque alguns irmãos têm os seus receios, né? O grupo de risco, nós temos as crianças, nós temos também toda a preocupação com os idosos. Então, assim, não se preocupe. Pastor, eu não posso ir agora, calme. Nós vamos divulgar o culto online, quando será, o horário, talvez até se nós conseguirmos fazer neste culto aqui a live. Então, assim, existem algumas coisas que estarão sendo divulgadas durante a semana. Mas o que eu quero deixar claro para os irmãos, eu preciso que você confirme. Amanhã, segunda-feira, nós vamos divulgar nas redes sociais, ou seja, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, como você vai confirmar a sua presença. Mas, pastor, são 20 pessoas e se isso for pouco? Não se preocupe, se for pouco e nós tivermos uma confirmação maior de pessoas, nós vamos abrir uma segunda sessão. Só que existe na lei também uma limitação entre cada culto, né, que é uma limitação aí de horas, porque existe toda uma higienização que precisa ser feita. Então, se nós precisarmos, nós vamos abrir um segundo culto no domingo que vem, que ocorrerá às 5 horas da tarde, apenas se for preciso. Então nós vamos completar a quantidade de pessoas do domingo de manhã e aí então, posteriormente, veremos se haverá necessidade
para um culto no período da tarde. Irmãos, é um teste, tá? Nós vamos viver um dia após o outro neste momento, então eu te peço que você fique muito atento às redes sociais, ao WhatsApp, observe as comunicações oficiais da igreja, para que você entenda quando nós podemos e como estaremos voltando neste momento. Então, a partir de amanhã será lançado um material e aí eu gostaria que você observasse e confirmasse sua presença. Nós vamos ser bem criteriosos, porque nós precisamos ser criteriosos. A lei nos pede que sejamos criteriosos, porque senão nós seremos punidos pela lei. E a nossa preocupação não é só uma punição pela lei. A nossa preocupação é que algumas pessoas que podem ou não estar enfermos contaminem outras pessoas. Então nós precisamos ter todo um cuidado, tá? Então se estiver sem máscara, não poderá entrar. Se estiver acima da temperatura, não poderá entrar. Se nós estivermos com lotação cheia e a pessoa não confirmou o seu nome, não deu o seu nome, também não poderá entrar. A igreja é um local público, né? A igreja é, como nós entendemos, a casa do Senhor. Mas neste momento, os critérios precisam ser observados e obedecidos. Eu quero contar muito com a sua vida, com o seu coração, contar com a sua cooperação, para que nós possamos aqui ter um momento abençoado e uma retomada gradual, muito bem organizada para a nossa igreja e para que Deus nos abençoe e o nome do Senhor possa ser glorificado aqui neste lugar. Amém? Essa é uma notícia muito boa e eu tomei a maior parte do meu tempo falando sobre isso, mas eu não quero deixar de compartilhar o texto da palavra do Senhor que nós estamos falando e conversando. Ele se encontra no livro de Atos, capítulo de número 2, mas o verso que eu quero me ater é Atos 2, 46, que diz assim: e perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, alguns textos dizem de casa em casa, comiam juntos com alegria e com singeleza de coração. Que texto maravilhoso! A igreja primitiva tinha no seu contexto uma forma simples e linda de viver o Evangelho e de viver comunidade. Nós estamos vivendo um novo tempo e através do novo tempo nós queremos ser uma nova igreja. Através do novo tempo nós queremos estabelecer um novo momento dentro da nossa comunidade de fé para ouvirmos, compreendermos, sentirmos e vivermos a palavra de Deus em nossas vidas. Nós temos falado que 2020 seria um ano de grandes transformações. Embora nós tivemos um grande problema, nós não paramos como igreja, a igreja continua, a igreja persiste, nós continuamos fazendo assistência social, nós continuamos assessorando os missionários, continuamos aconselhando pessoas, continuamos discipulando pessoas, nós permanecemos nos cultos online, nós permanecemos no convívio com os irmãos, nós permanecemos na evangelização daqueles que precisam. A igreja ela não parou, né? Foram 4 meses onde, pelo contrário, nós vivemos intensamente a perspectiva do Evangelho, onde nós trabalhamos muito mais. E como trabalhamos muito mais? Talvez você não saiba, mas nós temos toda uma equipe por detrás dos cultos, uma equipe trabalhando na assistência social, os irmãos se desenvolveram, o templo aqui foi mexido, nós recebemos roupas, cestas básicas, e nós pudemos aí durante esse tempo abençoar a nossa comunidade de fé. Nós estamos falando sobre transformar, nós estamos falando sobre servir, nós estamos falando sobre amar. E neste tempo nós mostramos que somos uma igreja que se preocupa com a transformação onde ela está, que ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo, e como nós amamos o próximo, nós servimos. Essa é uma realidade muito grande sobre nós. Talvez ainda você não tenha feito parte disso. Talvez ainda você não tenha compreendido isso, mas eu quero te dizer que este é o desejo do nosso coração como pastor e também como liderança, como uma liderança engajada. Nós estamos trabalhando e participando disso e queremos viver um tempo novo de igreja para que o nome do nosso Senhor venha a ser glorificado aqui neste lugar, aqui neste bairro, aqui nesta casa, na sua casa, em nossos corações. Por isso, 2020 nos traz grandes desafios, já desde o começo do ano, intensificados ainda agora em março, mas cremos que Deus não quer que nós paremos, Ele quer que nós persistimos e continuemos para que sejamos tocados e abençoados pela palavra dEle.
E é lindo quando nós lemos aqui esse texto que diz que esta igreja primitiva, ela perseverava de maneira unânime, ou seja, em unidade, em comunhão. Nós falamos sobre unidade de propósito durante esses dias, nas ministrações de domingo. Eles estavam todos os dias no templo. Olha, coisa interessante. Hoje a gente aprendeu que o templo, ele é só um lugar de reunião, mas viver no templo, estar no templo significa cooperar com a visão da igreja. E eu quero dizer para você que na reabertura, com muita calma, mas nós viveremos tempos de muita oração, busca da vontade, da palavra de Deus aqui neste lugar. Eles estavam de casa em casa, partilhando o pão, ou seja, é comunhão, né? Eu sei que hoje está muito difícil receber alguém em casa. A gente está preocupado e essa preocupação ela deve ser efetiva, mas nós temos meios para partilhar com os irmãos uma mensagem, uma ligação, uma videochamada. Nós podemos compartilhar com os irmãos tantas coisas, oração, e esse é o momento de partilhar, de compartilhar, né? Nós temos irmãos que estão vivendo tempos difíceis, problemas de ansiedade, problemas de questões financeiras, e nós como igreja precisamos partilhar disso, irmãos. E eles se alimentavam e comiam juntos e tinham em seu coração singeleza e também estavam em alegria. Eu peço a Deus que nós possamos compreender a palavra dEle para vivermos a singeleza de coração e para vivermos a alegria que Deus quer trazer à nossa igreja, à nossa comunidade e aos nossos ministérios. Eu vejo amigos, lideranças frustradas, e quando eu observo aquilo que Deus quer para a gente, Deus não quer um ministério ou um trabalho que só nos promova peso, não. Nós sabemos que a alegria do Senhor, ela se estabelece sobre nós quando nós cumprimos os propósitos de Deus. E eu quero dizer para você que é necessário viver a alegria do Senhor sobre a sua vida, viver a alegria do Senhor em nossa comunidade de fé, e viver a alegria do Senhor em todos os aspectos sobre o teu coração, mas principalmente observar a singeleza. E nós compartilhamos e continuamos lendo, e diz que com tudo isso, estar de casa em casa, compartilhando as bênçãos, compartilhando o pão, compartilhando a mesa, Deus, ele acrescentava as pessoas à igreja. E eu creio que nós vivemos tempos onde nós precisamos que Deus acrescente pessoas à nossa comunidade, a começar em nossas casas, em nossas famílias, mas principalmente para que nós possamos viver isso, nós precisamos compreender a necessidade de trabalharmos pelo Senhor. Eu quero pensar que no mês de julho, se você não teve essa oportunidade, está ouvindo apenas hoje essa mensagem, volte um pouquinho, pegue as mensagens dos outros domingos e entenda e compreenda aquilo que nós estamos falando e passe a viver conosco um sonho de Deus. Passe a viver conosco um tempo de Deus, algo novo sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre esta comunidade de fé. Passe a viver conosco essa motivação, esta vontade de querer trabalhar para o Senhor. Porque eu creio que assim, desta forma, Deus ele vai honrar e vai abençoar o nosso coração. Deus ele te chamou para um propósito. E parte desse propósito é ser igreja. Eu quero deixar esta pequena e singela mensagem para os irmãos, orando para que Deus toque em nossos corações e nos faça prosperar na presença dEle. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos comigo e em adoração ao Senhor nós possamos fazer uma oração de singeleza, pedindo ao Senhor que toque em nossas vidas. Ó Papai, nós estamos na Tua presença e clamamos a Ti. Clamamos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e pela Tua graça. Meu Deus, que neste tempo nós possamos compreender o que é ser igreja. Meu Deus, que neste tempo nós possamos compreender o que é ser simples de coração, ó Pai. Que neste tempo nós possamos compreender o que é a comunhão, e a comunhão com o Teu Espírito, e a comunhão com a Tua igreja.
para que nós possamos, ó Deus, como comunidade de fé, crescer e se desenvolver, ó Pai, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio ao problema, que a visão do Teu Espírito possa ser sobre nós possamos testemunhar dos Teus milagres, ó Pai. Que nós possamos ter um alinhamento, Deus, do céu, que nós possamos ter um alinhamento, ó Pai amado, do Teu Espírito e possamos ser tocados por Ti, na dimensão do Teu Espírito, recebendo as mais ricas bênçãos que provém do Senhor. Ó Pai, toca em nosso coração, toca em nossa vida e promove em nós, ó Pai, algo grande, maravilhoso e real ao coração, para que o Senhor, ó Deus, venha a ser glorificado em nós, para que o Teu nome venha a ser adorado e que nós possamos, ó Pai, transformar o ambiente onde nós estamos, que possamos amar a Ti com intensidade, amar o nosso irmão, que possamos, ó Deus, amar, ó Deus, o Teu propósito, servindo ao Teu reino. Esta é a minha oração, este é o meu pedido e é o meu clamor nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma semana abençoada por Deus. Fique atento às redes sociais para informações sobre o culto de ceia do domingo e eu creio que nós teremos aí a graça de Deus sobre as nossas vidas nessa semana tão gloriosa que Deus tem para a gente. Receba aí a bênção apostólica. E agora, igreja, que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam conosco, igreja, hoje e sempre. Nós dizemos amém e amém. Deus te abençoe.